Fala, torcedor do Verdão. Passado aí esse jogo do Palmeiras, aonde o Verdão, logicamente, tem que tirar lições dessa derrota para torcedor melhorar para o próximo confronto, aonde vai ser um jogo decisivo contra o Flamengo fora de casa lá no Maracanã. A última vitória do Verdão em cima do time carioca lá no Maracanã foi em 2015. Então o Verdão precisa dar uma resposta para a sua torcida. E o PVC também arrebentou a torcida organizada, que está tentando aumentar ainda mais a crise no Verdão. Separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Estamos de volta na TV com uma notícia que chegou agora, um comunicado da Mancha Verde, um comunicado bem forte contra o Abel Ferreira. Tá aí o post que eles fizeram nas redes sociais, em letras garrafais de todo tamanho, fora Abel. E olha os xingamentos atrás, hein? Arrogante, prepotente, vergonha. Palavas fortes. E a frase aí embaixo, né? Ninguém é maior que o Palmeiras, Exatamente, né? Ninguém é maior que o Palmeiras. Acho que a gente pode ler aqui, até tá escrito aqui, ó. A lenda da Fata Morgana fala sobre miragens. Você olha de longe, parece grandioso, parece real, mas quando chega perto não existe nada. Esse é o Palmeiras dos últimos 3 anos. O Flávio Latif tá chegando com a gente, mas PVC, eu queria te ouvir, né? Esse comunicado aí agressivo da torcida organizada contra o Abel. Eu acho que o 2025, eu acho que respeito a atuação da torcida uniformizada enquanto torcida uniformizada. A torcida uniformizada também não é maior que o Palmeiras, nem o Abel, nem a Leila, nem ninguém. Nem eu, nem o Danilo Vieri, nem ninguém. Isso aqui à parte. Eu acho que a crise de 2025 passou muito pela crise da arquibancada. Eu falei isso muitas vezes. Depois da emboscada de 2024 e da divisão da Mancha, que parou de gritar os nomes dos jogadores após o jogo contra o Fortaleza, o estádio ficou muito mais silencioso, muito mais tenso, muito mais problemático. Não foi por causa disso que o Palmeiras passou 2025 sem ganhar título nenhum. Também passou 2019 e também passou mais de 60 temporadas das 112 que ele tem sem ganhar título, porque a maior parte dos clubes é assim. Passa menos temporadas ganhando títulos do que mais temporadas. Na vida a gente perde mais do que ganha. Você não ganha todo dia. Se um dia você perde, um dia você ganha. Acho que essa crise com a torcida não faz bem pro time, não ajuda. Tem um problema sim, o time não tá jogando bem. Isso é óbvio, é só ver o jogo de ontem. Tem que resolver o problema. Não jogar bem passa por uma série de fatores, passa pelo Abel, passa pelos jogadores, passa pela pré-temporada de 4 dias, passa pelos 18 jogos em 2 meses. Pela Copa do Mundo. Passa pela Copa do Mundo. O Abel até disse isso ontem, que não é por isso, mas também passa por isso. Eu concordo com isso. Acho que passa por isso, não é por causa disso, mas tem uma série de fatores que se misturam. E para mim essa crise, antes do jogo contra o Flamengo, não ajuda. Não ajuda. O Palmeiras tem que terminar esse pré-Copa, planejar a volta da Copa, que vai também ter cansaço, porque os jogadores que não forem eliminados precocemente vão voltar esgotados, alguns machucados, e vai ter que pensar como fazer uma pré-temporada para ter um time forte em julho. Antes tem que ganhar do Flamengo, tem que empatar com o Júnior Barranquilla, ou ganhar do Júnior Barranquilla e tem que ganhar da Chapecoense. É o que tem que fazer. Não adianta você chegar em casa e sair gritando todo mundo. Melhor alguém ir na padaria e comprar o pão. Latif, boa tarde. Você estava no jogo ontem, né? Então acompanhando todas as repercussões desta derrota, que pegou muito mal para a torcida no geral, mas agora veio esse comunicado muito forte. Isso já rebateu de alguma forma dentro do clube, dentro do Palmeiras? A presidente Leila, ela não costuma ser muito influenciada pelo ambiente externo e muito menos pela torcida organizada, né? Ao contrário, é uma relação ali um pouco tumultuada. Mas isso já tem alguma repercussão, Latif? Boa tarde, querido. Boa tarde, Lu, PVC, Danilo, pessoal que está acompanhando a gente. Antes de falar sobre essa questão dentro do Palmeiras, um bastidor interessante é que o André Guerra, o atual presidente da Mancha Verde, ele participou de um podcast, o Pode Porco, que é feito por colegas nossos, Gabriel Amorim, o Kim, e ele falou que
a Mancha ia ver os jogos contra Cruzeiro e Flamengo para tomar um posicionamento sobre os jogos decepcionantes que o Palmeiras vinha fazendo, né? E ontem foi um jogo muito ruim do Palmeiras, a torcida vaiou no intervalo, onde o Palmeiras já não tinha feito uma grande primeira etapa, mesmo com algumas chances que foram criadas. Na segunda etapa, na parada técnica, a Mancha Verde começou a cantar que saudade, quando o Palmeiras jogava com vontade, e durante o jogo, cada lance errado do ataque palmeirense. Ontem o Palmeiras não conseguiu colocar o Cerro contra as cordas em nenhum momento, né? Foi um jogo muito passivo do Palmeiras, e a arquibancada não gostou nem um pouco. O que traduz um pouco o sentimento do torcedor do Palmeiras nesses últimos jogos é que sempre ficou uma expectativa muito grande quando o Palmeiras faria um jogo para lavar a alma, né? O Palmeiras vai pegar o Sporting Cristal em casa. Esse jogo é para vencer com tranquilidade e amenizar aqueles resultados só com um gol de diferença. E o Palmeiras não fez isso, venceu por 2-1 com um gol de pênalti, que até a torcida do Palmeiras ficou incomodada naquele momento. E aí, se você pega o recorte contra o Jacuipense, o jogo de ida, que foi 3-0, mas o Palmeiras também não fez um jogo que deixou a torcida satisfeita. Então, somando tudo isso, né, os 3 jogos sem vitória no Brasileirão, ontem foi a cereja do bolo para deixar todo mundo muito incomodado com o que viu em campo. Mas, Latifi, a gente tem algum entendimento, né, alguma apuração dessa motivação da Mancha Verde para ter um tom tão forte assim? Você falou, né, ia esperar um pouco esses 2 jogos para ver como ia se posicionar, mas talvez tenha sido num tom acima aí do que estava sendo esperado. Lu, acho que é importante ressaltar, quando se trata de Mancha e Leila, diretoria do Palmeiras, são 2 instituições totalmente diferentes e que não tem nenhuma relação. A Leila já disse inúmeras vezes o quanto não leva em conta o que diz a Mancha Verde, está rompido há muito tempo. Então, óbvio que o discurso interno do Palmeiras é de que essas críticas não são levadas em conta. Só que ontem, após a partida, ficou claro que não é só a Mancha Verde que está insatisfeita. Contra o Cruzeiro, o Palmeiras já foi vaiado e o Abel disse que eram vaias da imprensa, né, depois do empate por 1-1. E ontem, mais uma vez, a torcida se manifestou contra o desempenho do time em campo. Danilo, quero te ouvir. Ele até respirou. Não, é porque assim, essa, na verdade, ela é uma crise constante, é um debate constante quando você vê torcida do Palmeiras, você vê comissão técnica, você conversa com a diretoria, com as pessoas que trabalham, com as pessoas que cobrem. Ele é um debate constante sobre o porquê o Palmeiras não joga bola, o porquê o Abel Ferreira não é mais cobrado. E eu acho que aí tem um problema, e aí é um problema não só do Palmeiras, mas um problema nosso de sociedade de forma geral, que a gente sempre procura uma cabeça, uma sentença e um culpado para todos os tipos de problema. Então, no caso, isso recai sobre o Abel. Então, só que assim, se a gente olhar o campo, o Abel obviamente tem muita culpa. O Abel é o comandante disso, ele é o treinador, é óbvio que ele tem culpa. Mas muitos jogadores não estão jogando nada, e aí, mas o Abel prejudica. Só que, por exemplo, o Arias não está acertando jogada básica. O Flaco ontem errou uma cabeçada que 9 de 10 ele faz. Não estou dizendo que é só culpa dos jogadores. O que eu sou contra é falar que é só culpa do Abel. Eu acho que todo mundo tem um pouco. Ontem, jogada ensaiada, o Palmeiras teve 10 escanteios curtos, os 10 para o Jair cruzar. Isso é inadmissível, não tem como. Você tem um time que o time não tem mais força para bater escanteio direto, tudo bem, uma ou outra, uma alternativa, mas não, todas as jogadas eram a mesma. O Andrés chegou a brigar com o jogador do Cerro Porteño para conseguir bater escanteio curto, porque o cara estava mais próximo do que devia. Então tem vários problemas. Aí, chega na coletiva do Abel ontem. Não é só porque eu acho que o Abel está devendo que eu vou discordar de absolutamente tudo que ele falou na coletiva.
Eu acho que ele tá devendo, eu acho que ele precisa melhorar o time. Mas a parte que ele falou da Copa do Mundo é verdade, sempre foi verdade e vai sempre continuar sendo. E eu nem acho que a solução que ele deu é efetiva, que ele falou, o anúncio da lista deveria ser só depois da temporada parar. Não muda nada, o jogador sabe que tá no radar, ele tá sendo convocado jogo após jogo, ele tá numa pré-lista, ele conversa com o treinador. Então, o Flaco não foi convocado necessariamente. Exato. Ainda, então eles não vai mudar. Copa, é não vai mudar a convocação ser feita depois. Então, assim, por exemplo, eu entendo o argumento dele, mas não concordo. Só que não é porque eu acho que ele tá devendo que eu vou desqualificar tudo que ele fala na coletiva. E eu acho isso muito ruim. As pessoas não conseguem olhar e falar, não, calma aí, isso aqui é verdade. O calendário é ruim mesmo. Não, isso aqui não. Então ele falou, não, meu time jogou mal por causa dos assobios. Não é por causa dos assobios. O time não jogou mal ontem porque a torcida estava impaciente. O time tá jogando mal há um tempo. Então dá pra gente olhar a coletiva sem necessariamente precisar ficar apontando arma pra todo mundo. Sem polarizar tudo. Sem polarizar, é um negócio que eu acho insuportável. Até porque, toda hora a gente precisa escolher uma cabeça, uma bandeja. Essa daqui não serve mais, vai na bandeja, sentença. Não dá, cara, não dá pra debater mais nada. Uma parte dessa crise que nunca se trata é que a Mancha tá em crise. Também. A Mancha tem uma crise de poder gigantesca. E aí o André Guerra também precisa dar resposta para dentro da própria instituição. Porque você Desde o episódio da emboscada. Desde o episódio da emboscada, que o Jorge era o presidente que foi preso. E aí você tem um presidente que foi preso e quando foi preso criou uma crise de poder e uma disputa de poder interna que felizmente acabou batendo com o André Guerra voltando para a presidência, mas o André Guerra está dando resposta para quem está lá dentro. Então você tem uma crise da torcida uniformizada que pode provocar uma outra crise dentro do clube. Porque uma crise no clube hoje é de desempenho. Tá claro, tem uma crise de desempenho. O time caiu de produção. Sim. Embora o time tivesse 17 partidas de invencibilidade, o que, mesmo sem jogar bem, 17 jogos de invencibilidade, perder um jogo depois de 17 partidas, perder 4 de 35 no ano, não me parece suficiente para o tamanho desse protesto. Exato, perdeu uma vez, a primeira vez desde 2021 que o Palmeiras perde na fase de grupos da Libertadores em casa. É desproporcional o protesto. E esse protesto desproporcional retrata uma crise que não é do Palmeiras, que é da torcida uniformizada. Tem uma crise de poder dentro da torcida uniformizada. E antes só de passar pro Latifi, que eu vi que ele levantou a mão, tem outra coisa que a gente também não pode tirar da reta, a Leila, porque do jeito que ela comanda o Palmeiras, de sempre, muitas vezes, na hora que ela se manifesta, ela trata o torcedor como se fosse algo à parte, como se não fosse algo que faz parte do entorno. E o Abel também já fez isso. Os verdadeiros palmeirenses vão apoiar. Não existe o verdadeiro palmeirense, existe o cara que vai pro estádio e que quer vaiar, existe o cara que quer aplaudir. Assim como a Leila e o Palmeiras, de uma forma geral, de uma forma institucional, não é transparente, não trata de forma clara com o seu torcedor, não explica muita coisa e fica sempre numa postura como se, não, eu sei o que faço. A torcida tá vaiando, eu não quero nem saber. Tudo bem, existe o limite entre blindar o seu elenco, blindar a sua comissão das críticas externas e de ser arrogante, prepotente, de simplesmente fingir que nada daquilo no entorno está existindo. Existe um monte de coisa também. Então, junto com a crise da Mancha, junto com a crise da comissão técnica e de desempenho do time, existe também um problema de comunicação e de forma de lidar com os problemas da diretoria do Palmeiras. Me parece que ela tem essa postura de tratar o Palmeiras com uma gestão profissional, né, como ela veio, né, de fora do futebol. Então, que essas influências externas, ela realmente parece não se importar. Tem um limite entre essas coisas. Ela usa até do deboche, né? Ela é sarcástica muitas vezes. Latifi, você chamou. Não, o Danilo, ele estava comentando, né, sobre esse Palmeiras que estava 17 jogos invicto, que perdeu muito pouco nos últimos anos na fase de grupos da Libertadores. E aí, na entrevista pós-jogo, quem foi até a zona mista foi o Carlos Miguel, né, o único jogador do Palmeiras que falou com a imprensa. E ele disse pra gente o seguinte: hoje foi o segundo jogo que eu perdi no Palmeiras e parece que é o quinto, eu tô muito incomodado e tal. Então, isso traduz um pouco desse momento do Palmeiras, né? Um time que perde muito pouco, né? São apenas 4 derrotas no ano, mas o desempenho não tá agradando. Não, mas aí é o que eu acho que tem um ponto importante. Hoje eu estava respondendo para amigos, assim, sobre a entrevista do Abel. As entrevistas do Abel, elas esbarram num risco, que não é um risco para a opinião pública, é um risco para o vestiário. O risco sempre é parecer que você fala, eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Esse risco, ele bate na trave o tempo inteiro,
não é o só do Abel. E o nós contra eles, né? Usar o ambiente externo como um inimigo para se motivar, para fechar, para se mobilizar. Mas isso é meio cultural do Palmeiras. É meio cultural do Palmeiras e é cultural Mas o de Abel outros usa técnicos. muito desse artifício. O Muricy usava no São Paulo. O Felipão usava no Palmeiras. Usava Isso eu no Palmeiras, acho que não Muricy vejo usava como no São problema. Paulo. Não Não tô falando que é um problema, tô falando que é uma estratégia. Sim, mas eu digo o seguinte, o problema das entrevistas do Abel, que são muitas vezes criticadas por nós, a imprensa não, nós, de um modo geral, algumas pessoas especificamente que tratam, o Abel deu mais uma entrevista desastrosa. Eu não concordo sempre com isso, nem sempre vai bem, nem sempre vai mal, mas o risco de uma entrevista mal dada do Abel, maior, me parece, não é alguém da imprensa, ou algum jornalista, ou algum torcedor ficar bravo. O maior risco é bater no vestiário como se ele estivesse tratando os jogadores como culpados e ele como mocinho. E tem um time nisso. Agora, tem um problema que envolve o Palmeiras e que envolve o Flamengo e que envolve... Por exemplo, o Flamengo semana passada, nas últimas 2 semanas, o Flamengo foi uma vergonha contra o Vasco porque empatou o jogo com o Vasco. Ele foi exuberante contra o Grêmio, veja como estão jogando bem. E vexame porque perdeu do Vitória. Vexame porque perdeu do Vitória, o Leonardo Jardim tem que dizer que não é um vexame. O Fluminense há 40 dias, como eu já disse algumas vezes, o Fluminense era o melhor time que joga o futebol mais bonito do Brasil. O Fluminense tem que ganhar do Laguaira e torcer pro Bolívar não ganhar do Rivadavia para se classificar para a Libertadores. O que o Palmeiras tem a ver com isso? Nada com o Fluminense e com o Flamengo e tudo com o calendário. O Palmeiras não virou um jogo... O Palmeiras era o time da virada em 2025. Virou 7 partidas em 2025. Nesse ano não virou nenhuma. Nesses 2 meses que a gente alertou no final de março, que eram 9 jogos em abril e 9 jogos em maio, que vai ser para todo mundo, mas que vai ser muito desgastante, isso vai criar oscilação. Isso criou oscilação no Corinthians, isso criou oscilação no São Paulo, isso criou oscilação no Palmeiras, isso criou oscilação no Cruzeiro, isso criou oscilação no Atlético, isso criou oscilação no Flamengo, que empatou com o Vasco, jogou muito bem contra o Grêmio, jogou mal contra o Vitória, foi eliminado da Copa do Brasil. Isso cria oscilação no Palmeiras também. É parte do problema. Não é possível a gente achar que o calendário melhorou tendo 4 dias de pré-temporada. Isso aqui, além de tudo isso, Palmeiras, por culpa do Palmeiras, o Palmeiras jogou 6 vezes em maio e 4 vezes saiu atrás do marcador. Ou seja, você tem o desgaste de viagem para Lima, de viagem para Londrina, de jogar correr atrás do placar. De correr atrás do placar o tempo inteiro. O Palmeiras está sempre correndo atrás do adversário. Isso não cria só um desgaste da perna, isso cria um desgaste da cabeça. E isso leva a um desempenho que está ruim. O desempenho está ruim. Óbvio. Tem que melhorar. Como melhora? Gritando fora todo mundo? Não me parece que seja aqui a solução. E acho que essa manifestação da Mancha retrata mais uma crise que a Mancha não consegue resolver do que uma crise que o Palmeiras não possa solucionar. Mas dá pra pôr tudo na conta do calendário? Não Ou precisa... esse time, mesmo com essas condições que são muito ruins, ainda poderia estar apresentando mais? E um ponto sobre a coletiva do Abel, que o palmeirense não gostou, e ele, de fato, ele usa ali alguns subterfúgios, né, quando ele fala da convocação, do jogador que tá com medo de se machucar, mas pra mim foi uma das raras vezes em que eu vi o Abel admitindo que esteve mal. Sim, ele falou. Isso ele admitiu. Admitiu que esteve mal e falou que em termos de vontade, de desempenho e de agressividade, o adversário foi melhor em tudo. Eu achei até raro, assim, ele admitir, fomos mal, Sim. foram melhores que a Sim. gente. Mas por isso eu não achei de todo ruim a entrevista. Não, por isso que eu tô dizendo, dá pra eu achar que o Palmeiras precisa melhorar e não colocar toda a culpa no Abel. Dá pra achar que o Palmeiras precisa melhorar e não colocar toda a responsabilidade no calendário. É uma divisão, tem um monte de coisa, é um caldeirão cheio de coisa. Exato, então tem um monte de coisa no meio. Eu falei agora, o PVC acrescentou, tem a crise da Mancha, tem a diretoria, tem o Abel, tem o calendário, tem jogador, tem gramado ruim, tem gramado sintético, tem gramado... A Mancha tá falando com a Mancha. Tem 40 graus, tem 20 graus, tem... A Mancha tá falando com o Palmeiras, sim, mas a Mancha tá falando com a Mancha também. A Mancha tá também jogando para dentro da crise interna da Mancha, que é uma crise de poder da Mancha. É difícil falar isso porque a gente parece que tem medo de falar a verdade. Mas a verdade, existe uma crise de poder dentro da torcida uniformizada. A torcida uniformizada é uma instituição. Ela é uma instituição, ela tem CNPJ. Ela tem uma escola de samba.
que não conseguiu subir. Mas não é esse o ponto. Subir, não subir não é o ponto. Ganhar e perder, você vai ganhar e perder. A questão é que a Mancha está falando com o Palmeiras? Sim, está. Está. É relevante, bastante. Mas a Mancha também está falando com ela. Ela também está resolvendo no documento as cobranças de dentro da própria torcida. Sim. Que não tem liderança, que o presidente é banana, que não é banana, mas que alguém vai falar, que quando era o outro presidente era melhor. Sim. Que isso, a Mancha está falando com a Mancha também. No Pode Porco, o André Guerra falou sobre isso. Falou que dentro da Mancha há debate. E é mais importante, porque ninguém é mais importante do que o Palmeiras, como diz o documento da Mancha, então tem que pensar no Palmeiras. Esse é o ponto central. Se a torcida torce pelo Palmeiras, que torça para o Palmeiras ser melhor. Acho que ela fala com o Palmeiras, sim. Mas ela também fala internamente para dentro dela mesma. Fala, torcedor do Verdão. Um clima que não tá nada legal lá na academia de futebol por conta do desempenho do Verdão. Também pela última derrota do Palmeiras na Libertadores, aonde a última derrota do Verdão, torcedor, na nossa casa pela Libertadores, havia ocorrido apenas em 2021, já faz tempo, hein? Agora o Palmeiras perdeu mais uma vez. O desempenho do Verdão tá deixando um pouquinho a desejar. A torcida não está nada satisfeita aí com esse futebol, mas logicamente, torcedor, temos que colocar a cabeça no lugar, não podemos agir agora em que os nervos estão à flor da pele. Na minha opinião, torcedor, é uma coisa inimaginável tentar mandar o Abel embora agora. Quem que a gente vai contratar que vai ter tanta moral para assumir o time do Palmeiras nessas condições? Torcedor, é melhor deixar o Abel trabalhando. Ele em outras ocasiões já conseguiu aí recuperar o time do Palmeiras, recuperar o futebol do Verdão. É um técnico que sabe o que está fazendo. A gente confia muito no Abel Ferreira. Temos que apoiar nesse momento aqui de dificuldade do Palmeiras. Torcer quando o time tá ganhando tudo e jogando um grande futebol é fácil, torcedor. Agora a gente precisa se unir para ajudar o Palmeiras a se recuperar na Libertadores, continuar, manter aí a sua liderança no Campeonato Brasileiro, onde vamos fazer um confronto muito importante, praticamente uma final de Campeonato Brasileiro fora de casa. Vai ser um jogo difícil contra o Flamengo no Maracanã. Desde 2015, o Verdão não consegue vencer o time carioca jogando lá no Rio de Janeiro, e na nossa casa, no Allianz Parque, desde 2017, o Verdão não consegue vencer o time carioca. Então tá na hora de a gente vencer, convencer, deixar essa crise para trás, levantar a cabeça. O Palmeiras é muito grande, não precisamos aí entrar numa crise profunda, torcedor. Vai começar a Copa do Mundo, o Palmeiras agora vai ter bastante tempo aí para treinar. Abel Ferreira vai conversar demais com jogadores e principalmente jogadores que estão aí desfalcando o Verdão, jogadores importantíssimos, como é o caso do Vitor Roque e também do Piquerez, vão voltar após a Copa do Mundo. O Paulinho vai estar numa condição muito melhor do que está agora. O Palmeiras vai estar muito mais reforçado depois da Copa do Mundo. Então vamos ter calma, não está nada errado, torcedor. Vamos ter um pouquinho de paciência, que eu tenho certeza que o Verdão vai conquistar grandes coisas ainda nessa temporada de 2026. E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.